Oiê, tá começando mais um vídeo aqui do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é a Melissa Leal e nós preparamos mais um vídeo pra vocês. Fiquem até o final desse vídeo porque as últimas notícias nós separamos para o final. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações e comentem aqui embaixo de qual estado vocês estão nos assistindo para que eu possa mandar um super beijo pra todos vocês. Bora pra mais um vídeo. Primeira notícia. O Santos segue ativo nos bastidores do mercado da bola. E um novo capítulo dessa movimentação envolve um nome conhecido do torcedor, Vinícius Zanocelo. O volante de 24 anos, que alternou bons e maus momentos desde que chegou à Vila Belmiro, volta a ser assunto e pode estar prestes a deixar o clube novamente. Desta vez, o destino pode ser o sul do Brasil. O Internacional demonstrou forte interesse e está disposto a investir na contratação do atleta, principalmente após a lesão de Fernando, um dos pilares do meio-campo colorado. Após um período de empréstimo no Estoril de Portugal, Zanocelo retornou ao radar do futebol brasileiro. Mesmo sem grande destaque no clube europeu, o jogador despertou a atenção de dirigentes do Inter, que buscam alternativas imediatas para suprir as ausências no elenco. A proposta é clara: querem contar com o volante já na sequência da temporada. Mas será que Zanocelo tem o perfil ideal para vestir a camisa colorada? Essa é uma das perguntas que pairam no ar entre torcedores e analistas. Segundo a apuração do jornalista Marinho Saldanha, do UOL Sport, as conversas entre Internacional e Santos evoluíram nos últimos dias. No entanto, o clube paulista decidiu adotar uma postura mais firme. O presidente Marcelo Teixeira deixou claro que o Santos só aceita negociar Zanocelo em definitivo. Nada de novos empréstimos ou cláusulas de opção de compra. A ideia da diretoria é reforçar os cofres com uma venda à vista, o que tem agradado parte da torcida. Por outro lado, há quem defenda que o clube deveria ter mais flexibilidade, buscando um modelo de negociação que, mesmo sem valores imediatos, pudesse render frutos no futuro. O valor estipulado para a liberação do volante é de 2,5 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões de reais na cotação atual. A quantia está de acordo com o que o Peixe investiu para trazer Zanocelo em 2021, após boa passagem pela Ferroviária e destaque na Ponte Preta. A avaliação interna do clube é que esse montante reembolsa o investimento feito. Mas o mercado brasileiro atual paga esse valor por um jogador que teve um desempenho apenas regular nos últimos anos? Essa dúvida também divide opiniões entre especialistas e torcedores. Zanocelo possui contrato com o Santos até dezembro de 2027, o que dá ao clube margem para esperar uma proposta que atenda seus interesses. No entanto, a saúde financeira do Peixe continua sendo um tema sensível. A pressão por reforçar o caixa pode acelerar uma negociação que, em outras circunstâncias, talvez fosse mais negociada. O torcedor se pergunta: vale mais a pena manter o jogador esperando uma valorização futura ou garantir agora os 16 milhões de reais para aliviar a situação econômica? Além do Internacional, o nome de Zanocelo chegou a despertar interesse internacional. O Panathinaikos da Grécia fez uma sondagem e apresentou uma proposta de empréstimo com possibilidade de compra ao final do vínculo. O Santos recusou prontamente. A posição do clube é definitiva. O volante só sai em negociação direta e definitiva. Nada de novo empréstimo. Essa decisão também divide opiniões. Há quem elogie a postura firme da diretoria, enquanto outros temem perder oportunidades futuras por inflexibilidade. Um ponto relevante no contexto é a visão do técnico Kleber Xavier. Desde que assumiu o comando da equipe, o treinador deixou claro que não pretende utilizar Zanocelo no restante da temporada. A ausência do atleta nos planos da comissão técnica pesa na decisão da diretoria de negociá-lo. No entanto, considerando o desgaste de uma longa temporada, com lesões e suspensões, manter um jogador com experiência no elenco pode ser prudente. O dilema é real: abrir espaço e arrecadar ou preservar peças úteis. Os números de Zanocelo são modestos, mas mostram consistência. Pelo Estoril, foram 31 partidas e 2 gols. Já pelo Santos, o volante soma 26 jogos com 1 gol e 3 assistências. Números que não encantam, mas também não comprometem. Ele se encaixa no perfil de jogador que pode ser útil em determinadas situações, especialmente para compor elenco.
Cabe agora ao Internacional decidir se vale o investimento e ao Santos ponderar se esse é o melhor momento para a venda. Até o momento, o Inter ainda não formalizou uma proposta oficial, mas fontes ligadas à diretoria indicam que as conversas estão bem encaminhadas. A expectativa é que um desfecho aconteça nos próximos dias. Enquanto isso, surgem questionamentos importantes. O Santos já trabalha com algum nome para substituir Zanocelo? Ou os recursos oriundos dessa possível venda seriam destinados a outras prioridades, como a folha salarial ou contratações em setores mais carentes? A recente chegada de Alexandre Matos à direção de futebol do Santos tem mexido com os bastidores do clube. Em pouco tempo, ele conduziu a venda de Soteldo por 15 milhões de reais e agora atua para fechar a transferência de Zanocelo. O estilo arrojado de Matos promete movimentar o mercado do peixe nos próximos meses. Será que essa reestruturação financeira vai surtir efeito a curto prazo? Ou o torcedor ainda terá de conviver com incertezas? No fim das contas, a pergunta que permanece é direta. Vender Vinícius Zanocelo por 16 milhões de reais é um bom negócio para o Santos? O valor é justo? Quem realmente sai ganhando nessa transação? O clube paulista, o Internacional ou o próprio jogador, que pode ter uma nova chance de se firmar? Opiniões à parte, o futuro de Zanocelo parece prestes a mudar novamente. E o torcedor santista, como sempre, acompanha tudo com olhos atentos. Segunda notícia. O Santos vive dias difíceis nos bastidores e, mais uma vez, precisou tomar uma decisão drástica para evitar um colapso financeiro: vender um de seus principais jogadores. O nome da vez foi Soteldo, que deixou o clube rumo ao Fluminense. O valor da negociação foi de 15 milhões de reais, podendo chegar a 26 milhões de reais caso o clube carioca mantenha o camisa 10 até dezembro. A pergunta que ecoa entre os torcedores é inevitável: vender Soteldo era realmente a única saída? Ou haveria outras alternativas menos dolorosas para o elenco? A situação econômica do Peixe é tão delicada que, segundo fontes internas, parte do valor da venda foi imediatamente usada para quitar dívidas operacionais. O presidente Marcelo Teixeira foi enfático ao afirmar que o dinheiro serviu para conter incêndios que surgiam diariamente. Pagamento de salários, cobranças de fornecedores e risco de punições na FIFA colocavam o clube em estado de alerta permanente. A urgência era tanta que o valor da transferência se transformou em alívio temporário. Uma das pendências mais graves diz respeito ao Arouca, de Portugal. O Santos precisa pagar 15,9 milhões de reais pela contratação do zagueiro João Basso. O prazo para o acerto vence na próxima terça-feira, e caso o valor não seja quitado, o clube corre o risco de sofrer punições severas, incluindo o impedimento de registrar novos atletas. A esperança da diretoria é que o montante vindo da negociação com o Fluminense seja suficiente para evitar essa sanção. Mas será? Além do débito com o Arouca, há pendências com o ex-técnico Pedro Caixinha e com o volante Jean Lucas. Ambos pesam na folha financeira e agravam a situação. A gestão de Alexandre Matos, responsável pelo futebol, tenta encontrar soluções criativas. No entanto, o desafio de equilibrar o orçamento sem comprometer ainda mais o desempenho esportivo é enorme. Resta saber se a diretoria conseguirá reverter esse cenário com medidas pontuais ou se novas saídas de jogadores serão necessárias. O próprio presidente Marcelo Teixeira reconheceu a gravidade do momento. Em entrevistas recentes, comparou a situação do clube ao uso contínuo de cheque especial. A venda de Soteldo funcionou como um respiro emergencial, mas o problema estrutural permanece. O torcedor santista, cansado de promessas e dívidas, começa a se questionar: quantos mais precisarão sair até que o clube se reequilibre? Essa incerteza se reflete também nas expectativas quanto a reforços. A torcida naturalmente sonha com novos nomes, mas a realidade é que o clube deve buscar atletas de custo baixo, livres no mercado ou por empréstimos com salários compartilhados. Com um cenário tão restritivo, montar um elenco competitivo para disputar a Série B se torna um verdadeiro desafio. Será possível, mesmo com tantas limitações, fazer uma campanha segura e lutar por algo mais do que a permanência? O contexto de crise também afeta o planejamento de médio e longo prazo. Um exemplo claro é a situação envolvendo Neymar.
O Santos ainda tem um contrato milionário de direitos de imagem com o astro, firmado na época de sua saída para o futebol europeu. Caso esse acordo não seja renovado ou renegociado, o impacto nas finanças será ainda maior. E mais uma vez, a torcida se vê no meio de uma novela envolvendo o ídolo e o clube que o revelou. Será que Neymar vai aceitar manter o vínculo ou o Santos terá mais um problema nas mãos? O trabalho da diretoria, especialmente do presidente Marcelo Teixeira, tem sido questionado por parte da torcida. Para alguns, ele está apenas ganhando tempo com medidas emergenciais, como a venda de ativos, sem apresentar um plano consistente de recuperação. Para outros, está fazendo o que é possível dentro de uma conjuntura complicada, herdada de gestões anteriores. A verdade é que o clube caminha em uma corda bamba, onde qualquer passo em falso pode agravar ainda mais a crise. A iminente saída de Zanocelo, que também deve render uma boa quantia aos cofres alvinegros, mostra que o clube segue dependente da venda de jogadores para manter as contas em dia. Isso levanta uma reflexão: até quando o Santos vai continuar vendendo peças importantes apenas para tapar buracos? Existe um plano para reestruturar financeiramente o clube sem abrir mão de seus talentos? Enquanto isso, a torcida aguarda sinais de esperança. A expectativa por patrocinadores mais robustos, parcerias estratégicas e renegociações de dívidas é grande, mas tudo ainda parece muito distante. O Santos vive um dilema: precisa de dinheiro para sobreviver, mas as vendas fragilizam o elenco, dificultando a briga por resultados esportivos. Um ciclo vicioso que parece não ter fim. A pergunta que fica no ar é clara: o Santos está no caminho certo ao optar por essas vendas em momentos de sufoco? Ou deveria adotar uma estratégia mais estruturada, que envolvesse gestão moderna, valorização da base e fortalecimento institucional? A diretoria atual está preparada para conduzir essa reconstrução? Ou o clube continuará refém de decisões pontuais e emergenciais? O futuro do Peixe segue envolto em incertezas. As movimentações recentes mostram que a diretoria está tentando manter o clube respirando. No entanto, se não houver uma mudança de rota, o torcedor santista pode precisar se preparar para mais turbulências. Com a Série B em andamento e a pressão externa só aumentando, o Santos precisa mais do que nunca encontrar estabilidade financeira, administrativa e esportiva. E você, torcedor, acredita que vender o Soteldo foi a melhor escolha? O valor recebido vai realmente fazer a diferença no caixa? Ou estamos apenas adiando uma crise ainda maior? Sua opinião importa. Afinal, é a torcida que carrega esse clube nas costas, nos bons e maus momentos. Terceira notícia. O nome de Miguelito voltou a ganhar força entre os torcedores do Santos, e com razão. O jovem meia boliviano, atualmente emprestado ao América Mineiro, brilhou novamente na Série B ao marcar um belo gol contra o Criciúma, reacendendo o debate sobre seu futuro na Vila Belmiro. O talento demonstrado em campo e a repercussão nas redes sociais levantam a dúvida: o Santos errou ao liberá-lo? Miguelito deveria estar vestindo a camisa alvinegra nesta temporada? Desde que deixou o Santos no final de março, o jogador de 20 anos vem se destacando com a camisa do Coelho. Já são 8 partidas, 3 gols marcados e uma assistência. Uma média impressionante para um meia em início de carreira, que mostra não apenas regularidade, mas também personalidade para assumir protagonismo em campo. Muitos torcedores questionam por que o atleta não teve sequência no Peixe, mesmo em 2023, quando o clube também disputava a Série B. Sob o comando de Fábio Carille, Miguelito pouco atuou. Teria sido uma injustiça? Ou ele realmente ainda não estava pronto para o desafio? Agora, sob nova comissão técnica com Kleber Xavier à frente do elenco, surge a dúvida se Miguelito poderia ser aproveitado no time principal. A carência de opções criativas no setor ofensivo é evidente. E os torcedores já se perguntam se o retorno imediato do meia não seria a solução caseira e econômica que o clube precisa. O momento do Santos, sem jogos oficiais e com os atletas em recesso, favorece esse tipo de discussão. Afinal, seria o momento ideal para analisar internamente se vale a pena repatriar o boliviano já na próxima janela. Outro fator que pesa a favor do jovem é seu status internacional. Apesar da pouca idade, Miguelito é constantemente convocado para a seleção principal da Bolívia.
Esse tipo de reconhecimento, em um cenário de futebol globalizado, deveria ser um forte indicativo de seu potencial. Será que o Santos está acompanhando de perto sua evolução? Ou corre o risco de repetir erros do passado, deixando talentos da base ganharem destaque longe da Vila e depois sendo negociados por valores bem abaixo do ideal? Miguelito tem contrato com o Santos até junho de 2027. Ou seja, ainda há tempo para planejar sua trajetória no clube com calma e estratégia. No entanto, o momento vivido pela equipe exige decisões rápidas e certeiras. O Peixe pode, se desejar, solicitar a volta do jogador antes do fim do empréstimo. Resta saber se há interesse do departamento de futebol em contar com ele no segundo semestre. Com o clamor da torcida aumentando a cada rodada da Série B, o retorno antecipado pode se tornar uma pressão legítima nos bastidores da Vila. Em um contexto de crise financeira, a presença de jovens promissores e de baixo custo no elenco ganha ainda mais valor. Manter jogadores como Miguelito não é apenas uma alternativa técnica, mas também uma necessidade administrativa. A valorização do garoto no América Mineiro pode atrair propostas no futuro. Se ele continuar se destacando, o Santos corre o risco de receber ofertas, talvez modestas, e se ver obrigado a negociar por pressão econômica. A torcida já viu esse filme antes, com diversas promessas da base deixando o clube precocemente. Outro ponto importante é a política de contratações. Com recursos limitados, o Santos deverá recorrer ao mercado com cautela. Jogadores livres, apostas por empréstimo e nomes menos badalados serão prioridade. Diante disso, por que não investir nos talentos da casa? A campanha na Série B exige regularidade e comprometimento, algo que pode ser encontrado em jovens formados no clube. Será que é mesmo necessário ir ao mercado por reforços ofensivos ou basta dar mais espaço aos garotos como Miguelito? O debate entre usar a base ou contratar continua aceso. Parte da torcida acredita que a solução está em casa, principalmente diante do histórico de bons jogadores revelados pela Vila. Miguelito, nesse cenário, pode ser o símbolo dessa nova abordagem. Aproveitar talentos formados internamente, dar rodagem e colher os frutos em campo. Outros torcedores ainda preferem ver o atleta ganhar mais experiência fora, antes de assumir uma responsabilidade maior no Santos. Mas será que há tempo para esperar? Com a Série B exigindo resultados imediatos e o clube pressionado financeiramente, as decisões tomadas agora podem impactar toda a temporada. A gestão precisa encontrar o equilíbrio entre reconstrução, desempenho esportivo e saúde financeira. Miguelito pode ser uma peça estratégica nesse processo. Afinal, trata-se de um atleta com contrato longo, valorização recente e potencial de retorno técnico imediato. A presença constante de seu nome nas redes sociais mostra que a torcida está atenta. Os pedidos pelo seu retorno são cada vez mais frequentes. Se o Santos decidir trazê-lo de volta, será um recado importante ao torcedor. A base será de fato valorizada. Caso contrário, restará a esperança de que Miguelito continue evoluindo no América Mineiro para, quem sabe, retornar mais pronto em 2025. Mas há o risco de que ele acabe despertando o interesse de outros clubes e não volte mais. A diretoria, nesse momento, precisa agir com inteligência. Repatriar Miguelito pode ser um passo relevante dentro do atual cenário. A comissão técnica tem a palavra final, mas a opinião do torcedor, neste caso, tem força. É ele quem acompanha cada movimentação, analisa cada jogo e carrega o clube nos momentos mais difíceis. E neste momento, o clamor por Miguelito é evidente. E você, torcedor santista, acredita que Miguelito já tem futebol para ser titular do Santos em 2025? Acha que ele deve voltar agora ou seguir no América Mineiro até o fim da temporada? Está confiante de que a diretoria vai fazer a escolha certa? Em tempos de crise e reconstrução, decisões como essa podem fazer toda a diferença para o futuro do clube. A hora de pensar grande mesmo com os pés no chão. Quarta notícia. Mais uma movimentação importante foi definida nos bastidores da Vila Belmiro. O lateral direito Nathan não faz mais parte dos planos do Santos. O jogador, que estava emprestado ao Internacional, não voltará a vestir a camisa do Peixe. A decisão já foi comunicada ao clube gaúcho e, segundo fontes ligadas à diretoria santista, é definitiva.
A ideia agora é negociar o atleta em definitivo ainda nesta janela de transferências. Diante disso, a torcida se divide. Será que Natan merecia mais uma chance? Ou o melhor caminho era mesmo abrir espaço no elenco? Mesmo com contrato vigente até o final de 2026, o Santos optou por não contar com o jogador para a sequência da temporada. A estratégia do clube é clara: tentar recuperar parte do investimento feito anteriormente. A situação financeira delicada que o Peixe atravessa torna qualquer possibilidade de receita uma oportunidade que precisa ser avaliada com atenção. Mas há quem defenda que, em vez de vender, o clube deveria dar nova chance ao atleta, principalmente com a temporada em andamento e o elenco ainda sendo ajustado. A passagem de Natan pelo Internacional foi, no mínimo, discreta. O lateral entrou em campo apenas 4 vezes e não conseguiu marcar gols nem fornecer assistências. Com esses números modestos, acabou não ganhando espaço na equipe colorada. Esse desempenho acabou pesando contra ele na avaliação da comissão técnica do Santos, que não enxergou motivos suficientes para reintegrá-lo ao elenco comandado por Kleber Xavier. A pergunta que fica é: o desempenho no Sul foi mesmo determinante ou a decisão já estava tomada antes disso? Além da performance abaixo do esperado, outro fator contribuiu para o desligamento: a concorrência interna. O Santos, mesmo enfrentando limitações no mercado, continua buscando reforços e já trabalha para anunciar a chegada de mais um lateral direito. Isso levanta um questionamento importante: o problema do Santos está na quantidade de jogadores ou na qualidade das contratações realizadas nos últimos anos? Muitos torcedores começam a se perguntar se os erros estão nas escolhas pontuais ou na ausência de um planejamento mais estratégico para formar um elenco equilibrado. A decisão de liberar Natan não é isolada. Outros jogadores que retornaram de empréstimo também não estão nos planos para o restante da temporada. Vinícius Anocelo, que jogou no Estoril de Portugal, e Ed Carlos, que defendeu o Nick Volos, da Grécia, igualmente foram informados de que não serão aproveitados. Com isso, a diretoria trabalha para negociar o trio, seja por meio de vendas ou rescindindo vínculos, caso não apareçam interessados. A dúvida é se esses jogadores deveriam, ao menos, ser avaliados na pré-temporada antes de qualquer decisão definitiva. Somando os investimentos feitos em Natan e Zanocelo, o Santos desembolsou aproximadamente 11 milhões de reais. Um valor expressivo, especialmente em um momento de tanta dificuldade financeira. A realidade atual leva parte da torcida a questionar a gestão anterior. Será que houve falha de planejamento na contratação desses atletas? O clube conseguirá reaver parte do valor investido? Ou o prejuízo é inevitável diante do baixo desempenho e da desvalorização dos jogadores? O período de pausa no calendário por conta do Mundial de Clubes tem sido usado pela diretoria santista para promover uma reformulação mais ampla no elenco. Com o time sem compromissos até o dia 16 de julho, quando enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, a comissão técnica e o departamento de futebol ganharam tempo para avaliar o grupo e tomar decisões. A reformulação parece ter começado de fato, e o caso de Natan é um exemplo claro dessa nova diretriz. No entanto, o sucesso dessa reestruturação dependerá da capacidade do clube em realizar boas negociações e, ao mesmo tempo, encontrar substitutos de qualidade dentro da realidade financeira atual. O desafio é montar um elenco competitivo, sem comprometer ainda mais as finanças e sem repetir erros recentes. A torcida observa tudo com atenção e começa a se perguntar: qual deve ser a prioridade nesta reta final de janela? O setor defensivo? O meio-campo? Ou o ataque, que também carece de soluções? A exclusão de jogadores como Natan, Zanocelo e Ed Carlos abre espaço na folha salarial e reduz o inchaço do elenco, mas não resolve todos os problemas. Mais do que enxugar o grupo, o Santos precisa garantir que as novas peças tragam competitividade real. A Série B exige regularidade e elenco robusto, com reposições à altura. Perder atletas sem ter alternativas à altura pode gerar complicações no decorrer da temporada. Por outro lado, é compreensível que, diante do histórico recente desses atletas e da ausência de perspectiva de uso por parte da comissão técnica, a diretoria busque negociar em definitivo. Resta saber se haverá mercado para esses jogadores, principalmente com os valores que o Santos busca recuperar.
O momento, embora complicado, pode ser estratégico para que o clube inicie um novo ciclo com mais organização. Agora, a expectativa recai sobre os próximos passos da diretoria. Novos nomes devem ser anunciados, e o elenco será reformulado com base nas orientações de Kleber Xavier e Alexandre Matos. A movimentação continua intensa nos bastidores e o torcedor, mais do que nunca, quer ser ouvido. E você, torcedor santista, acha que o clube está certo ao abrir mão de Nathan Zanocelo e Ed Carlos? Na sua opinião, algum deles merecia uma nova chance? Quem você tentaria aproveitar? E qual setor do elenco mais precisa de reforços nesta janela? O momento é de decisões importantes, e o apoio da torcida pode fazer toda a diferença. E chegamos ao final de mais um vídeo. Tô passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo, não se esqueça, e comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa mandar um super beijo especial para você. Tchau e até a próxima!